Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Hoje falaremos sobre o sistema americano, que é um dos sistemas de amortização que estudamos na disciplina. Eu sou o professor Giancarlo Moraes e essa é a disciplina de Matemática Financeira da URGS. Sistema americano. O sistema americano é o sistema no qual nós pagamos tanto o principal quanto todos os juros acumulados numa prestação só ao final do período. É exatamente o sistema que nós utilizávamos lá no tópico de juros compostos. Então, quando nós tínhamos um empréstimo de um principal P, que seria quitado N meses depois a uma taxa de juros I. E ao final nós pagávamos o montante M, dado pela fórmula de juros compostos, P vezes 1 mais I elevado a N. Então, nós estamos dando um nome para aquele tipo de pagamento de empréstimos que nós vimos em juros compostos, e esse nome é Sistema Americano com Pagamentos de Juros no final. Então, nós já estudamos isso, mas para ficar bem claro para vocês, nós vamos ver como funciona o sistema americano através do que nós chamamos de planejamento financeiro. Então, vamos fazer isso através de um exemplo. Vamos considerar uma dívida de R$800 que devem ser pagas em 4 anos a uma taxa de 10% ao ano. E nós vamos acompanhar a evolução da dívida através do que nós chamamos de planejamento financeiro. O planejamento financeiro, ele não é importante aqui no sistema americano, porque a gente sabe calcular simplesmente com a fórmula que a gente tem de juros compostos, qual é o valor que deve ser pago no final. Mas já vamos nos acostumar com ele, porque no sistema de amortização constante, ele é fundamental. Se nós entendermos o planejamento financeiro, nós não precisamos decorar nenhuma fórmula no saque. Tudo é fácil de resolver através do planejamento. Então, o nosso planejamento, ele contém essas 7 colunas. A primeira coluna é simplesmente o período. A segunda, ela contém o saldo inicial, ou seja, qual é a dívida no início do período. Na terceira coluna vem os juros do período. Então, como é que eu calculo os juros? Eu aplico a taxa nesse saldo inicial. E logo após vem o saldo após juros. O que é o saldo após juros? É o quanto eu devia no início, mais os juros do período. Na próxima coluna vem o pagamento. E o pagamento é dado, ele é composto por 2 parcelas. Uma que a gente chama parcela de amortização, que é o quanto efetivamente é pago da dívida, e a outra é os juros. E por último, o saldo final, ou seja, depois de fazer o pagamento, qual é o saldo que eu devo, quanto eu devo após o pagamento RN. Tá? Então, vamos ver como a gente faz isso nesse caso que a gente considerou. Então, observem, no período 1, a gente começa devendo R$800. Essa é a minha dívida, está aqui ela. Eu calculo os juros. Como é que eu calculo os juros do período? É a taxa de juros, 0,1, 10%, vezes o quanto eu devo no início daquele período, vezes 800. E isso dá R$80. Então, os juros do período é R$80. O saldo após os juros vai ser os 800 mais o 80 e vai dar 880. E o que acontece nesse sistema de amortização? Não tem pagamento aqui. Eu vou pagar tudo no final. Então, o pagamento aqui é 0. Logo, o saldo final do período vai ser 880. Se eu não paguei nada, eu continuo devendo isso aqui. No próximo período, o que vai acontecer? Nós vamos começar o período devendo R$880. Exatamente quanto a gente estava devendo lá no final daquele período. E aí eu vou calcular os juros desse período. Como que eu vou calcular os juros? 10%, 0,1, vezes 880, vezes quanto eu devo no momento. E isso vai dar R$88. O saldo após os juros vai ser os 880 que eu estava devendo, mais 88. E isso vai dar
968. E, novamente, eu vou pagar zero, não tem pagamento. Então, qual vai ser o saldo final? Quanto eu devo ao final do período 2? R$ 968. Então, começa o período 3 devendo R$ 968, e aí eu vou calcular os juros desse período, que vai ser 10% disso aqui, que vai dar 96,80, e o saldo após os juros vai dar 1.064,80. Então, nesse momento, devemos 1.064,80, não fazemos pagamento nenhum, porque nós só fazemos pagamento no final nesse sistema, e o saldo final é 1.064,80. Por último, no momento 4, nós começamos o período 4 devendo 1.064,80, que vem do saldo final do período 3. Os juros desse período vão ser 10% desse valor aqui, que vai dar 106,48. E logo o saldo após os juros vai ser o 1.064,80 mais os 106,48, que dá 1.171,28. E aí, agora sim, nós vamos ter um pagamento, né? Passou 4 anos, então nós vamos fazer um pagamento de quanto? Bom, de tudo que a gente deve, a gente precisa quitar de uma vez só. Então eu vou pagar 1.171,28. Esse 1.071,28, ele tem duas parcelas. Uma que é a parcela de amortização, que é os R$ 800 que eu comecei devendo. E a segunda parcela são os juros que foram acumulados no período. Então, se eu somar essa coluna de juros, vai dar 371,28. Somando tudo, o total de juros dá 371,28. Logo, a gente tem 800 de amortização e 371,28 de juros. O saldo final, zero, né? Agora eu não devo mais nada. Vamos fazer algumas observações, então. A primeira, tá? Não há pagamentos antes do último período. O sistema americano, com pagamento de juros no final, eu não faço nenhum pagamento até o último período. A segunda observação, esse valor de 1.171,28, ele é simplesmente o montante na fórmula de juros compostos. Então, se eu fizer aquele probleminha de juros compostos, que eu pego R$ 800, uma taxa de 10% e vou pagar 4 meses depois, a minha fórmula diz que eu tenho que pagar esse valor. Principal vezes 1 mais a taxa elevado na N. E isso vai dar 1.171,28. Próxima observação. A soma das colunas de amortização tem que dar o valor do principal. Eu nunca amortizo nada e amortizo todos os 800 na última prestação. O saldo da dívida, ao final de qualquer período N, pode ser calculado pelo principal vezes 1 mais I na N. Então, se eu quero saber o saldo da dívida no momento 3, vai ser o principal, 800, vezes 1 mais a taxa, elevado na 3. Tá? Isso vai dar 1.064,80. E, por último, o valor atual desse fluxo de pagamentos é igual ao principal, é igual aos 800. Sempre o valor atual do fluxo de pagamentos de um sistema de amortização, na data focal 0, tem que dar o principal. Nesse caso aqui, como é o nosso fluxo, né? Nós não temos pagamento nenhum até a data 4, e na data 4 nós temos um pagamento de 1.171,80. E aqui a gente tem um principal de R$ 800. Então, como eu falei para vocês, não há novidade nenhuma no sistema americano com pagamentos de juros no final. Ele é simplesmente o sistema de juros compostos, algo que nós já aprendemos a fazer. A gente só está dando um nome novo aqui nos sistemas de amortização. Agora nós vamos ver um sistema que é um pouquinho diferente, mas ele é muito simples, que se chama Sistema Americano com Pagamento Periódico de Juros. Nós não vimos esse sistema ainda, e ele é bastante usado
não para empréstimo, mas para aplicação, principalmente alguns títulos de dívida pública, em que a gente faz uma aplicação e recolhemos juros periodicamente dessa aplicação. Em geral, esses juros são semestrais. Então, nós fazemos uma aplicação de R$ 1.000 e a cada semestre a gente recolhe juros. Então, o governo paga os juros e no final, no último período, ele nos devolve o valor que nós aplicamos com aquele último período de juros. Então, vamos ver o sistema americano com pagamento periódico de juros. Então, essa versão do sistema americano também se caracteriza por pagar todo o principal na última prestação. Então, se algo que vocês têm que lembrar do sistema americano é que, em qualquer caso, o principal ele é pago, ele é quitado na última prestação. Só que neste sistema, nós vamos quitar os juros de cada período dentro do próprio período. Ou seja, nós não vamos deixar os juros serem capitalizados. Não vai haver juros sobre juros. Então, vamos considerar o nosso mesmo exemplo, até para a gente poder compará-lo com o sistema americano com pagamento, sem pagamentos periódicos de juros ou com pagamento total no final. Considerar o exemplo que a gente tem um principal de R$800, que devemos quitá-lo em 4 anos, a uma taxa de juros de 10%. E, novamente, nós vamos olhar para o nosso planejamento financeiro. Então, consideramos que no período 1, nós temos um saldo inicial de R$800, nós pegamos R$800 emprestado, os juros do período vão ser 10% desse principal, então 0,1 vezes 800, que vai dar R$80. E o saldo após os juros vai ser o saldo inicial mais os 80, que vai dar 880. Mas agora, pessoal, nós não vamos ter um pagamento zero, como a gente tinha no sistema americano anterior. Nós vamos pagar os juros, somente os juros. Então, eu vou pagar quanto nesse período? R$80. Esses juros aqui vai ser o meu pagamento. E qual vai ser o saldo final do período? Bom, vai ser R$800, porque se eu paguei, né? Se a minha dívida é 880 e eu paguei 80, então a minha dívida continua em 800. Aí o que vai acontecer no segundo período? Eu vou começar o segundo período devendo R$800. E, novamente, os juros do período vão ser R$80, porque vai ser 10% de 800. Logo, o saldo após os juros, novamente, vai ser R$880. Os 800 que eu comecei o período 2 devendo, mais os 80. E, novamente, nós vamos pagar apenas os juros, então apenas R$80. Pagando os juros, no final do período, eu vou dever exatamente o quanto eu comecei devendo, R$800. Certo. O que vai acontecer no período 3? Tudo igual. Começo devendo 800, os juros do período vão ser 80, logo o saldo após os juros vai ser 880. Novamente eu pago os juros, eu não deixo os juros acumular, e o saldo final vai ser R$80. Então, observem, eu estou sempre pagando os juros e nunca amortizando nada. Eu só pago os juros. Bom, e agora, o que vai acontecer aqui no período 4? Vamos agora completar a tabela. A gente vai começar devendo R$800. Os juros do período vão ser R$80, 10% de 800. O saldo acumulado vai ser R$880. E o pagamento, agora vem a diferença. O pagamento do período vai ser 880. Agora eu preciso quitar. É o ano 4, eu preciso quitar em 4 anos, então eu vou pagar tudo que eu estou devendo, R$880. Esses 880, ele é composto da amortização, que é R$800, o quanto eu comecei devendo, mais os R$80 desse período
de juros. Então, 800 mais 80. E o saldo final vai ser 0. Depois que eu pagar 880, eu não devo mais nada. Então, a gente pode resumir o seguinte. Os juros de todos os períodos são R$80. O pagamento de todos os períodos, exceto o último, é só os juros, então é só R$80. E no último período eu vou pagar o principal mais uma parcela de juros. Se a gente somar aqui ó, o quanto eu pago de juros, né, vai ser 320, ou seja, vai ser 4 períodos, vezes os juros de cada período, que é 800 vezes 0,1, ou seja, 4 vezes 80, R$320. Então, vamos fazer algumas observações. Tá? Os juros gerados a cada período são pagos. Então, sempre pago os R$80 de juros. O saldo da dívida ao final de qualquer período N, com exceção do último, que é 0, né, é sempre igual ao principal. Então, depois do primeiro período, eu devo o principal. Depois do segundo período, eu devo o principal. Por quê? Porque eu paguei os juros, eu não deixei os juros se acumularem. O último pagamento é dado por principal vezes 1 mais I elevado a 1, ou seja, é o principal mais uma parcela de juros, 880. Além disso, a soma das colunas de amortização tem que dar 800, porque eu preciso amortizar R$800, que é o valor emprestado. Então, 0 mais 0 mais 0 mais 800, 800. E se nós calcularmos o valor atual desse fluxo, como que é esse fluxo? Bom, esse fluxo ele é assim, ó. Na data 0, vai dar 800, né? Aí eu tenho um pagamento de 80 na data 1, um pagamento de 80 na data 2, um pagamento de 80 na data 3 e um pagamento de 880 na data 4. Então, se nós calcularmos o fluxo de pagamento, isso aqui vai dar R$800, ou seja, 80 dividido por 1,1 elevado a 1 mais 80 dividido por 1,1 elevado a 2 mais 80 dividido por 1,1 elevado a 3 mais 80 dividido por 1,1 elevado a 4 dá R$800, que é o que deveria dar. Sempre o valor atual do fluxo do sistema de amortização na data focal 0 tem que ser o valor emprestado, ou seja, o principal. Então, essas são as principais características sobre os sistemas de amortização americano. Se vocês tiverem qualquer dúvida, postem lá no Moodle e assistam os próximos vídeos de sistema de amortização. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.